Olá, aqui é Vanessa, assistente social da Assistente Socializando, e essa é mais uma entrevista que faz parte da Maratona do Assistente Social Liberal. E o entrevistado de hoje é o Adriano Casado. Ele é um assistente social autônomo e atua com consultoria e assessoria e agora está abrangendo a empresa dele para outros serviços. Adriano, muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista aqui para o Assistente Socializando. E, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e contasse de que forma você atua e como você iniciou nessa área. Oi, sou Adriano Orlando Casado Marques, ou o Adriano Casado, do Instagram. Sou assistente social, graduado pela Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, e concluí a graduação em 2007. Então, desde 2007, e venho atuando dentro da área da consultoria e assessoria. E vou falar um pouco para vocês como surgiu essa ideia, de onde surgiu e como foi que aconteceu essa esse trabalho na área da consultoria e assessoria, certo? Então, tudo teve início em 2006, ainda durante a graduação, em uma das disciplinas, e pagava na faculdade, a professora solicitou uma avaliação desta disciplina e cada aluno elaborasse um projeto de intervenção à época, aos moldes da época, para uma instituição ou para uma repartição pública. Então, isso em 2006, estávamos no período de efervescência do surgimento dos CRAs, das asas da família, de toda a estruturação do que temos hoje como SUAS. E toda a turma, cerca de 20 pessoas a turma, então 19 participantes dessa turma, 19 alunos, fizeram projetos voltados para os CRAs, voltados para a intervenção a instituições de longa permanência de idosos, voltados para instituições não governamentais, e apenas uma pessoa, eu no caso, fiz um projeto de uma empresa de consultoria e assessoria. Então, foi um choque, para toda a turma, para a professora, para a faculdade inteira. Isso em 2006, falarmos de assistente social autônomo ou assistente social liberal. Então, fiz esse projeto, estruturei todo nos moldes de uma empresa e apresentei. Até então, e hoje nós temos o Adriano Casado, consultoria e assessoria, surgiu dessa ideia para uma disciplina da faculdade. Então, fiz, apresentei e concluí a graduação em 2007 e passou-se o tempo e esse projeto ficou engavetado. Não houve continuidade, até porque era algo que fiz porque achei interessante, era uma temática diferente, era uma temática que não se falava, como ainda hoje se fala muito pouco sobre, mas fiz e deu certo. Tirei uma nota boa. Mas tudo, o, o início da empresa, hoje nós temos uma empresa, surgiu dessa ideia, a priori, apenas para cumprir uma exigência de uma disciplina da faculdade. Certo? Mas vamos mais adiante e vou explicar um pouco mais para vocês como foi, eu decidi, quando foi e como foi essa decisão de realmente me tornar um profissional autônomo, um profissional dono do meu próprio negócio. Quando e por que você decidiu atuar como autônomo? Então, ainda em 2007, quando concluí a graduação, ingressei no mercado de trabalho pelo setor público, funcionário público temporário de 2007 a 2016, onde finalzinho de 2016 para 2017, decidi, de fato, me tornar profissional autônomo, ingressar nesse mundo da consultoria e assessoria. E foi aí, em 2017, de 16 para 17, onde
desengavetei, por assim dizer, o projeto e havia feito lá em 2007, da empresa, da então empresa de consultoria e assessoria, e havia sido feito para a disciplina na faculdade. Então, apresentei, resgatei, melhor dizendo, esse projeto, reestruturei toda a ideia, e aí já nos moldes de realmente pôr em prática a ideia do projeto, pôr em prática esse projeto da empresa e decidi me tornar um profissional autônomo por ver a necessidade existia e ainda existe no mercado de trabalho de prestarmos um serviço mais especializado, mais profissional, por assim dizer. Eu já vinha prestando de 2007 até 2016 esse serviço de assessoria, de consultoria aos municípios, mas de forma aleatória, de forma amadora, como eu costumo dizer hoje, pois atuava enquanto pessoa física. Então, vendo essa necessidade, sentindo essa necessidade de atuar de forma mais profissional, de dar um respaldo maior enquanto profissão, enquanto fazer profissional do assistente social, e respaldado pelo, e diz o nosso código de ética, e é uma atribuição privativa nossa, prestar consultoria e assessoria no que for pertinente ao serviço social, e tomei a decisão de implantar, juntamente com o meu sócio, implantarmos a Adriano Casado Consultoria e Assessoria. E ainda sobre o processo de decisão de atuar de forma autônoma, também se deu em virtude dos acasos do destino, como alguns dizem. Né? Estava eu empregado em um município de referência, na região onde eu resido, um dos municípios, uma das secretarias de assistência mais cobiçadas em termos de ser o foco ou o desejo de todo profissional da gestão do SUAS em ingressar nesse município para ser o técnico de gestão. Então estava eu exercendo essa função e por questões de logística da administração local, fui demitido e me vi numa situação onde não tinha mais nenhum município para atuar, onde não tinha nenhum outro município, pois havia deixado todos os outros municípios que eu prestava assessoria para me dedicar exclusivamente a este único município. E foi mais especificamente nesse contexto e lembrei desse projeto que eu havia feito na faculdade e tomei de fato a decisão de ingressar nessa área de profissional autônomo, de forma profissional, de forma empresarial. Então foi assim que surgiu de fato a Adriano Casado Consultoria e Assessoria e teve o seu nome inicial como Adriano Casado Consultoria e Assessoria Social, mas por questões de logística também de ajustes de marketing, resumimos o nome para Adriano Casado Consultoria e Assessoria, mas sim, o social, as questões sociais são o nosso carro-chefe de nossa empresa. No processo de consultoria e assessoria, você faz o levantamento e o diagnóstico situacional do contratante. Na prática, como funciona esse processo? Nesse fazer profissional, né, da consultoria e assessoria, o primeiro passo ou o primeiro contato com o nosso potencial contratante se dá no sentido de elaborarmos o eu costumo falar como sendo o diagnóstico situacional dessa repartição, desse órgão, seja do setor público ou privado. E nada mais é do que fazer o levantamento, e aí eu costumo explicar para os potenciais contratantes, e nós necessitamos fazer esse levantamento para ver como está a saúde dessa repartição, seja ela pública ou dessa instituição, do setor privado, dessa empresa, enfim, do potencial contratante, para que possamos entender quais são os problemas ali existentes, quais são as lacunas no processo de trabalho, dos recursos humanos, enfim, elencar tudo e toda a problemática existente, mas também focar nas potencialidades existentes do potencial contratante e
Feito isso, iniciamos de fato o processo de assessoria, de consultoria, e na prática esse processo se dá inicialmente por esse levantamento de dados e, partindo daí, fazer todos os ajustes contratuais, todos os certames, né, quando é setor público, seguindo as orientações e normativas da dinâmica do setor público, seja através de processo de licitação ou os demais documentos e regulamentam a contratação, através do serviço de consultoria ou através do serviço de assessoria, e prestando esse serviço também ao setor privado, certo? Obedecendo todos os critérios e regulamentações vigentes. Então, na prática, o processo da consultoria e assessoria, ele se dá no tocante a identificar o problema e a apresentar, na verdade, ao potencial, ao contratante, já neste caso, não apenas o problema, mas nós potencializamos identificar o problema, mas já levar, para esse contratante as soluções, as possíveis soluções, e aí dar as orientações, as normativas e encaminhamentos para a equipe, os recursos humanos da equipe desse contratante, eles e possam fazer a dinâmica do serviço, né? A dinâmica acontecer, e enquanto assessor e ou consultor, eu faço todo esse papel de organizar o entendimento, de dinamizar e potencializar os recursos humanos, financeiros e materiais existentes para que alcançemos os resultados esperados. E tudo isso dentro de uma metodologia que eu desenvolvi durante esses 14 anos de atuação profissional, que nós chamamos de Método Sistêmico Integrado de Gestão, ou o método MCI, né? Onde, dentro dessa metodologia, nós buscamos aliar a teoria à prática e interagir com todos os recursos disponíveis, tanto humanos quanto materiais e principalmente financeiros, de forma a potencializar resultados e a minimizar custos. Então, esse é, na prática, o fazer profissional da consultoria e assessoria. Outro serviço que você presta é a mentoria. Qual o modelo de mentoria que você trabalha e qual o público que você atende? Dentro também de nossa empresa, da Adriano Casado Consultoria e Assessoria, uma das áreas de atuação enquanto empresa é a área da mentoria. Então, nós ofertamos esse serviço de mentoria tanto para instituições quanto para particulares, de forma individualizada e personalizada, certo? Onde o nosso maior público são profissionais, assistentes sociais ou graduandos ou recém-graduados na área do serviço social. Atendemos outras áreas também, mas os principais demandantes ou contratantes dos nossos serviços de mentoria são os profissionais assistentes sociais ou futuros assistentes sociais. E nossa mentoria, ela trabalha potencialmente no sentido de buscar e o mentorando ou a mentoranda, essa pessoa, ela se encontre dentro do nicho profissional e mais tem afinidade, e também no sentido de dar um norteamento profissional para os futuros profissionais ou para quem já está no mercado de trabalho, no tocante às áreas estratégicas da gestão do SUAS. Dentre elas, a principal, e também nós somos referência, eu sou referência nacional na área da gestão do SUAS e vigilância socioassistencial. Então, uma das principais mentorias que nós damos, né, eu ministro, é na área da vigilância socioassistencial, tanto na formação ou identificação dos nichos profissionais, como na área da vigilância socioassistencial. Então, o modelo de mentoria é todo estruturado dentro do método Sistema Integrado de Gestão, o método MCI, onde nós
o mentorando e eu elaboramos todo o plano de trabalho, todo o plano de ação, de acordo com as necessidades identificadas durante a anamnese, durante a conversa inicial, durante a triagem, para identificar as lacunas e as potencialidades desse mentorando. E a partir daí é feito todo um trabalho de reconstrução ou de redefinição do desse mentorando, da sua mentalidade, da sua forma de enxergar a profissão e daí potencializar os resultados, potencializar os ganhos e buscar dessa forma encaixar essa pessoa, esse profissional ou este futuro profissional dentro do mercado de trabalho de acordo com as suas afinidades e também e principalmente de acordo com a necessidade do mercado. É como eu costumo sempre dizer, e geralmente parece algo meio contraditório, onde eu digo nas redes sociais, existe mercado de trabalho para todos e estando em um sistema capitalista onde vem toda aquela discussão, nós bem sabemos, nós assistentes sociais, parece algo contraditório. Mas eu digo e sim existe, e provo e sim existe, mas de acordo com o olhar de cada um. E é isso, e na mentoria eu busco instigar ao mentorando ou à mentoranda a ver, a identificar o seu nicho profissional, identificar a sua potencialidade enquanto profissional e pensar diferente, pensar fora da caixinha da mesmice profissional. E nós, infelizmente, assistentes sociais temos de que só existe profissão dentro do setor público, de que só existe demanda profissional em um CRAS ou um CRES. Tanto, e um dos e-books que escrevi recentemente trata justamente disso, né, onde o título do e-book é Para além do CRAS, há vida profissional. Eu provo por A mais B e sim, e há vida profissional. E com isso, eu não estou buscando fragilizar ou reforçar o discurso de Estado mínimo, de o setor público não presta. Ao contrário, eu sou um ferrenho defensor da política pública, sou um ferrenho defensor do Sistema Único de Assistência, mas sim há possibilidade de crescimento profissional e de realização profissional no setor privado. Sobre pagamentos dos seus serviços, como você procede com os contratantes? Um dos pontos, e aí é uma das primeiras perguntas, e geralmente nas palestras, nos eventos que participo, nas mentorias, as pessoas fazem, é sobre o pagamento. Como se dá esse pagamento? Como é feito esse processo? É também algo estranho para nós, assistentes sociais, de forma geral, né? Falando de forma mais ampla. Porque é algo que a gente não vê na nossa faculdade, na nossa graduação. Né? A gente não vê não tem uma disciplina de logística empresarial ou algo voltado para esse nicho. Né? Então, todo o processo de contratação, de pagamento, é negociado com o potencial contratante e estabelecido em contrato, onde geralmente eu solicito 50% do pagamento antecipado e o restante dos 50% ao término do serviço. Isso quando é uma prestação de serviço para o setor privado. Dentro do setor público, como eu falei anteriormente, existe todo um regramento, toda uma logística própria, onde não é possível colocar essa cláusula de barreira, por assim dizermos. Então, no setor público se executa o serviço para depois apresentar os relatórios de execução, apresentar toda a justificativa para que seja feito todo o processo de empenho e pagamento. Então, quando é uma oferta de um serviço para o setor privado, nossa empresa tem a política de solicitar o adiantamento de 50% do valor total estabelecido no contrato e o restante ao término da execução do serviço, ao término e entrega, por nossa parte, de todos os relatórios comprobatórios da execução do mesmo. No setor público, nós realizamos o serviço, entregamos os relatórios com os resultados e todo o arquivo fotográfico, audiovisual do serviço prestado e, após isso, é efetuado todo o processo
de empenho e pagamento. É um pouco burocrático, mas é também e ingressa na área da consultoria e assessoria enquanto empresa, vai ter que conviver diariamente e constantemente. A burocracia, ou em alguns casos, como eu bato muito nessa tecla, a burocracia em nosso país impõe a quem ousa ingressar no mundo do empreendedorismo. É um ato de ousadia e, em alguns casos, de rebeldia. Porque não há, e é muito propagado na mídia, entre aspas, o incentivo governamental para o empreendedorismo, na prática, o que existe são muitas barreiras. Sobre a atuação de forma autônoma, muitos romantizam por acharem que é fácil e que o retorno financeiro é grande. Eu gostaria que você falasse sobre isso, qual a sua opinião a respeito e falasse também quais são as vantagens e desvantagens de atuar da forma que você atua. Muitas vezes, e aí eu chamo muita atenção para isso nas redes sociais, nas palestras, nos workshops, e quando a gente fala empreendedor, assistente social empreendedor, empreendedorismo, autônomo, liberal, algumas vezes isso soa de forma meio a romantizar a história. Quando, na verdade, e eu já adiantei um pouco na fala anterior, não tem nada de romantizar. Como eu falei há pouco, empreender no Brasil é um ato de rebeldia e de ousadia, porque o sistema, o governo, e aí eu falo a nível federal, e, e aí vem um efeito cascata, para o estadual, municipal, enfim, o governo, de forma geral, ele impõe muitas, inúmeras e várias regras desafiantes e testam ao extremo a paciência de qualquer ser humano que tenta empreender. É muita burocracia, é muita demanda, são muitos e muitos e vários infinitos impostos e tributos, a gente não sabe para onde vai tanto dinheiro e sai dos nossos bolsos, tanto como pessoa física e sendo empresário, pequeno empresário, microempresário, é muito imposto. Então, apesar de muitos romantizam essa história de ser empreendedor, de ser um profissional autônomo, não tem nada de romântico na história, né? Não é um mar de rosas. São muitas e muitas horas de trabalho, são muitas e muitas horas de luta para conseguir inserção no mercado de trabalho de forma ética, de forma correta, né? Sem dar aquele jeitinho brasileiro e existe demais no setor privado, no setor público também, né? Mas não é fácil. Eu costumo dizer, não é fácil, mas também não é impossível. E nós precisamos ter, e aí eu deixo essa dica para vocês, para quem tem essa vontade, para quem tem esse desejo, não tenham medo dessa fala, né? Dessa fala do casado um pouco apocalíptica. Não tenham medo, ao contrário. Desafie, se autodesafie, faça como eu fiz. Há 14 anos atrás, em um sonho, de uma disciplina, era um sonho na época, mas hoje é realidade. Então, se busquem se desafiar, vocês não sabem a força que existe dentro de nós, quando a gente se autodesafia. Né? E também se romantiza muito essa ideia de que, o casado é empresário, ele deve ganhar rios de dinheiro, o retorno financeiro é rápido, é alto. Não é bem assim que a banda toca, né? Existe sim um retorno financeiro? Existe. Quem vai delimitar se vai ser alto ou baixo, pouco ou muito, é você enquanto empreendedor. Eu costumo dizer que eu tenho o pior patrão do universo, e sou eu mesmo. E o porquê dizer isso? Porque eu me cobro a exaustão para que tudo saia da forma perfeita. E o porquê disso? Né? Porque o que está em jogo é o seu nome, é o meu nome, no caso profissional. O nome do Adriano Casado, 14 anos de atuação profissional, 14 anos para construir um nome no mercado de trabalho e hoje ser
reconhecido pelo Ministério da Cidadania e por outros órgãos como referência nacional. Então, isso levou tempo, mas, por outro lado, um mínimo deslize eu tenha no meu fazer profissional, vai pôr por terra toda essa construção, né? E se alguém me perguntar, mas qual a tua opinião, Azado? Quais são, no teu entendimento, quais as vantagens ou desvantagens de atuar dessa forma, enquanto profissional autônomo, profissional liberal? As vantagens, ou a principal vantagem, ou a maior vantagem, é que você vai ter a liberdade de criar seu ritmo de trabalho, sua dinâmica de trabalho. A grande vantagem, ou uma das grandes vantagens é essa. Eu, enquanto profissional autônomo, eu estabeleço os meus dias de trabalho, as horas de trabalho. Se eu não, se amanhã ou outro dia eu não quiser trabalhar ou não trabalho, quem vai dizer sou eu. Mas isso tem uma consequência, obviamente, né? Tem que ter muita disciplina quanto a isso. Eu tenho que me disciplinar para que as coisas não desandem. Porque aí é onde vem a questão de uma das desvantagens. Porque se eu tenho essa dificuldade de exercer de forma disciplinada o meu fazer profissional, se eu costumo procrastinar, na manhã eu faço, depois eu faço, porque eu sou o meu próprio patrão, isso se torna desvantagem, porque vou ficar sendo mal visto no mercado de trabalho, vou acumular trabalho e, consequentemente, não vou ofertar um serviço de qualidade. Então, a principal dica é: seja disciplinado, seja disciplinada. Se quiser atuar nessa área de consultoria e assessoria enquanto empresa ou enquanto profissional autônomo, mesmo pessoa física, mas de forma autônoma, nós também podemos, está assegurado o nosso código de ética, tenha disciplina. E a principal desvantagem é, em sendo pessoa jurídica, é a burocracia que o nosso país impõe. Se você se tornar regulamentar a empresa, é uma burocracia enorme. Então, a maior desvantagem é essa: os entraves que o próprio sistema do governo impõe aos profissionais. Você, como autônomo, como vê o serviço social na pandemia e pós-pandemia? Com relação à atual conjuntura na qual estamos vivendo, né, o mundo está vivendo esse caos da pandemia da Covid-19, eu vejo um olhar enquanto assistente social, mas também um olhar enquanto empresário, de que o serviço social e a categoria profissional dos assistentes sociais será uma das categorias e terão maior chance de crescimento profissional, tanto neste período de pandemia, onde a assistência social está em total visibilidade, né, através dos CRAS, através de todas as ações da política de assistência social para o enfrentamento. Nós estamos na linha de frente, assim como os profissionais da saúde, os demais profissionais da saúde, né, porque nós também somos da saúde, e nós estamos na linha de frente tanto quanto o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, obviamente cada um no seu quadrado, cada um no seu nicho profissional, mas nós estamos tendo uma visibilidade e eu até hoje não vejo algo comparado anteriormente. Então, eu vejo uma oportunidade única de mostrarmos nosso papel, a nossa importância dentro da economia, a nossa importância dentro do contexto social e, para além da pandemia, no mundo pós-pandemia, como eu costumo dizer, no novo mundo que surgirá pós-pandemia, e aí não é romantizando, mas sim entendendo que tudo vai ser novo, se para melhor ou para pior, ainda não sabemos, mas vai ser tudo novo. E dentro dessa nova conjuntura, e se aí a vizinha se aproxima com uma descoberta da cura dessa doença, e eu desejo que seja muito em breve, né, nesse mundo pós-pandemia, o serviço social tem tudo para crescer enquanto profissão, os assistentes sociais têm tudo para serem profissionais ainda mais valorizados.
Mas se para isso, e aí chamo a atenção de fatores que podem ou não corroborar para esse crescimento profissional. Fato é, o serviço social, assim como as demais profissões, nós devemos nos reinventar. Nós não podemos mais pensarmos enquanto a categoria profissional como na década de 70, de 80 ou como recentemente. O fazer profissional do serviço social não será o mesmo pós-pandemia. E isso já se mostra hoje, através de reuniões remotas, de atendimentos remotos, de teleatendimentos. Então nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos reinventar para que possamos tomar posse do que é nosso, desse reconhecimento por parte da sociedade e o serviço social e a assistência social, de que nós, assistentes sociais, somos profissionais essenciais e importantíssimos no contexto e no tecido social, e para isso devemos nos apropriar de todas as possibilidades e todas as alternativas e tecnologias possíveis e ofertadas na atualidade, e desenvolvermos a metodologia e melhor se adapte ao contexto. E daí é outra dica, já olhando esse olhar de empreendedor, esse olhar de empresário, e nós, dentro da Adriano Casado Consultoria e Assessoria, estamos fazendo. Nós estamos nos readaptando, nos reinventando. Não à toa, estamos com um curso de consultoria e assessoria online. Estamos com um atendimento de mentoria online. Estamos com a aplicação do método CIE online. Então, tudo hoje em dia está sendo online. Mas isso também é uma coisa que eu defendo que não seja 100% online. Onde se for possível o retorno ao contato físico, o atendimento físico, e seja feito, mas não do mesmo jeito de antes. Vamos buscar inovar, buscar olhar para esse mundo pós-pandemia, para essa oportunidade, esta pandemia, essa crise humanitária, né, está nos dando. Apesar de ser algo terrível, mas sim, tem um lado positivo, está forçando a humanidade a se reinventar. Né? E possamos seguir no ritmo e buscar encontrar a melhor alternativa para essa reinvenção, essa readaptação. Se você fosse dar um passo a passo para quem quer começar a atuar nessa área, quais seriam as suas orientações? Dando uma dica para quem pretende começar a atuar nessa área. Algumas orientações já foram dadas no decorrer dessa fala, mas outras dicas importantíssimas e fazem toda a diferença. Busque se encontrar profissionalmente. Essa é uma das primeiras dicas que nós damos dentro do método do MC, do método CI. Busque se encontrar profissionalmente. Busque definir quem é você ou quem você quer ser profissionalmente. E a partir daí, trace metas, prazos e objetivos. Trace o seu plano de carreira profissional. Não aquele plano de carreira profissional estabelecido pela instituição ou pela repartição, pela empresa, mas o seu plano, o que você é ser. E eu fiz isso há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás eu disse, iria ser referência na área da política da assistência, e iria ser referência na área da política. E hoje, graças a muito trabalho mesmo e dedicação, estamos construindo esse nome no mercado de trabalho. E estamos, como eu falei há pouco, nos adaptando ou nos readaptando à nossa empresa nesses tempos de pandemia, dentro do que nos é possível, através do atendimento remoto, através da tecnologia. Então, outra dica também para quem pretende ingressar na consultoria e assessoria. Saiba utilizar de forma a potencializar positivamente as redes sociais. Então, essas são as principais dicas de ouro para você que pretende ingressar no mundo da assessoria e consultoria. Como você está adaptando os serviços da sua empresa mediante a pandemia?
Dentro desse contexto ainda da pandemia, né, e literalmente alterou a dinâmica da vida no planeta Terra, nós, enquanto empresa, a nossa empresa, a Adriano Casado Consultoria e Assessoria, também teve que se reinventar, teve que se adaptar. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos com toda a agenda de trabalho, de eventos, de cursos, até o final do ano completa. Vários eventos em estados, em regiões diferentes do Brasil. E, diante dessa pandemia, tivemos que nos adaptar, reformular toda a logística de trabalho. E, como eu falei há pouco, o grande potencial que nós temos hoje, e foi o grande potencial que nós utilizamos e estamos potencializando em nossa empresa, é o uso da tecnologia, das mídias, das videoconferências, dos cursos online. Então, nós estamos nos adaptando ou nos reinventando dessa forma. E isso também é uma potencial área. O trabalho remoto, o trabalho via videoconferência ou, como está sendo chamado, de forma remota. Mas, para além disso, nós buscamos, e eu tenho a preocupação de constantemente humanizar ao máximo esse atendimento, humanizar ao máximo essa oferta desse serviço, mesmo de forma online. Então, nós estamos nos adaptando desta maneira a esse período, no mínimo, diferente da nossa história enquanto humanidade. Essa é uma forma de atuação não muito comum no serviço social. Você acha que existe alguma barreira para a atuação do assistente social como autônomo? E é algo estranho ainda, como eu falei no início desta fala, é algo estranho, ainda estranho, quando se escuta ou se vê algo dizendo assistente social autônomo, ou assistente social empreendedor, ou muito mais estranho ainda, quando se diz, quando eu me apresento nos eventos e digo, sou Adriano Casado, sou CEO da Adriano Casado Consultoria e Assessoria, e a nossa empresa atua nas áreas de assessoria e consultoria dentro das políticas de assistência social, saúde e educação. Então isso causa um espanto enorme, porque parece que estou falando da maior aberração do universo. Né? Existe, de fato, esse tabu, como eu costumo dizer, é um verdadeiro tabu um profissional, assistente social, trabalhar de forma autônoma, ou como há uns meses atrás eu intencionalmente eu postei no meu Instagram, lá no @casado.oficial, assistente social liberal, pode isso, produção? Fiz essa postagem, joguei lá e foi um, um debate bem interessante. Porque para muitos colegas profissionais, isso é algo inadmissível, né? É algo visto ou até como uma traição ao nosso projeto ético-político da profissão, ao nosso código de ética. Tanto é, e eu já ouvi de alguns colegas profissionais e assistentes sociais justamente isso. Eu me intitularam como um traidor do projeto ético-político, como um traidor do código de ética, como eu posso, e até falaram assim para mim, como você, Adriano, assistente social, bate no peito e diz que é um profissional liberal. Isso está totalmente em desacordo com o nosso código de ética, está totalmente em contraponto ao que diz o projeto ético político, se envergonha a nossa profissão. E isso me causou um espanto enorme, porque eu até então, até onde eu sei, não estou fazendo nada errado, não estou fazendo nada em desacordo com o nosso código de ética e muito menos com o nosso projeto ético político. Eu me respaldo e tenho todo o cuidado de ser e arrisco, e diz o nosso código de ética, e sim, concordo plenamente com os ideais, com tudo e diz, com tudo e prega a ideia do nosso projeto ético político, de uma sociedade mais justa, igualitária e tudo mais. Mas existe esse tabu e algo que não é muito falado na graduação. Né? Aí vocês imaginem isso há 14 anos atrás. Hoje já se fala bastante, hoje já se tem
o Insta do casado, tem outros profissionais que atuam na área, a coisa está mais aberta. Tanto é que já estamos indo para a segunda turma do nosso curso online de consultoria e assessoria. Então, aí vocês imaginem isso há 14 anos atrás, quando se estava surgindo o SUAS, quando se estavam surgindo toda a política pública de assistência que nós temos e entendemos hoje. Então, sempre foi e ainda é um tabu, é algo não muito mencionado e nós não vemos na graduação. E a principal barreira, eu vejo e sei, e é uma das não a principal, mas uma das principais barreiras é no sentido da pouca atuação ou do desentendimento dos colegas profissionais na atuação enquanto profissional autônomo, é justamente isso. Esse entendimento errôneo de ser um profissional autônomo ou liberal é algo e não está em acordo com o fazer profissional da assistência social. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, e aí, quando eu falo nós, é a categoria dos assistentes sociais, a categoria profissional, é desconstruir esse mito de ser profissional autônomo, ser profissional liberal, é estar traindo a profissão, é estar indo em desacordo com o que diz o Código de Ética. Então, a primeira e principal barreira para a atuação do assistente social enquanto profissional autônomo é esse entendimento de forma errada, essa crença limitante de que eu, assistente social, só posso atuar dentro de um CRAS, só posso atuar dentro da política pública de uma secretaria, só posso atuar se passar no concurso público ou me prestar ao papel de ser profissional temporário e muitas vezes sem um mínimo ou, ou pouco direito assegurado, onde nós sabemos muito da fragilidade que existe quando se atua de forma temporária, né, seja por questões políticas, por questões econômicas, enfim. Né, mas a principal barreira é essa. Principal ou a única barreira é essa crença limitante de eu não posso ser um profissional liberal. Quem vai dizer se pode ou não é o seu potencial, a sua vontade de crescer. Então, se você tem vontade, se você é de fato ingressar nessa área, vai em frente e vai ter todo sucesso. Não é fácil, mas é possível. Como as redes sociais e o marketing digital podem contribuir para a atuação do assistente social como autônomo? Bem, com relação às redes sociais, ao marketing digital, como eu falei anteriormente, utilizem as redes sociais, saibam utilizar as redes sociais, porque hoje tudo, né, nós estamos literalmente conectados. Né, e falo isso por experiência própria. A nossa empresa, a Adriana Casado Consultoria e Assessoria, nós temos um marketing digital excelente e através desse marketing, através dessas redes sociais, nós estamos ampliando os nossos horizontes, nosso mercado de trabalho. E isso pode contribuir e muito a tua atuação profissional enquanto assistente social autônomo. Pode e deve, mas para isso não é feito de forma aleatória, não é feito de forma orgânica. Existe toda uma logística por trás. Deve existir toda uma disciplina, como eu já falei aqui na nossa conversa, tem que ter uma disciplina de planejamento, uma disciplina de organização, uma disciplina de identificar o teu avatar, a tua persona, o teu potencial cliente, o teu cliente ideal. E saber utilizar as redes sociais a teu favor. Então, tudo demais é veneno, como diz o ditado popular. Então, saiba dosar a exposição nas redes sociais e saiba utilizar essas redes sociais a teu favor. E com certeza, hoje, 70% a 80% dos contatos profissionais, dos contatos e contratos firmados se dá através das redes sociais. Então, é uma vitrine onde o mundo inteiro está ali te vendo. Então, compete unicamente a você, um profissional autônomo, saber
fazer acontecer a coisa. Adriano, obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer enorme ter você aqui, poder conhecer um pouco do seu trabalho e compartilhar também com os colegas. Desde já, muito obrigada. E agradecer a oportunidade da nossa amiga e colega assistente social Vanessa pelo convite feito e prontamente aceitei, porque para além de sermos uma empresa, para além de ter essa logística de empresa na Adriano Casado Consultoria e Assessoria, o que eu mais quero, e eu sempre falo, é compartilhar o conhecimento. Né? E tanto é o slogan de nossa empresa. Né? Nós, da Adriano Casado Consultoria e Assessoria, nós buscamos conectar pessoas através do conhecimento. O que eu mais quero enquanto empresa, enquanto profissional autônomo, é buscar conectar mais e mais profissionais, mais e mais colegas assistentes sociais neste universo e é assessoria, consultoria e é atuação de forma autônoma e liberal, com seus percalços, com seus desafios, mas acima de tudo com as suas imensas possibilidades de crescimento. E para isso, como já falei aqui durante toda essa fala, durante toda essa conversa, busquem conhecimento, busquem formações, busquem mentorias e nós temos as alternativas. Nós, da Adriano Casado, temos essas alternativas para vocês. E aqui deixo aberta as portas de nossa empresa, de nossa família, Adriano Casado Consultoria e Assessoria, para quem tiver interesse em participar dos nossos cursos, de nossas formações, de nossa mentoria exclusiva dentro do Método SIG. Sintam-se à vontade, será uma honra recebê-los, recebê-las. E mas é isso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que estou à inteira disposição para tirar uma dúvida, esclarecer uma pergunta, apoiar e estudar junto com vocês, porque não sou detentor da verdade absoluta. Tenho a humildade de reconhecer. E quando não sei de um assunto, eu falo, olha, não sei, mas vamos estudar juntos. Então, se quiserem bater uma conversa, bater um papo, melhor dizendo, né, nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, lá no nosso Insta tem todos os canais de comunicação do Casado. Então, fiquem à vontade. O Insta do Casado é de vocês. E no mais, novamente agradecer imensamente ao convite da Vanessa e dizer que foi uma honra poder compartilhar um pouco desses 14 anos de insistência social e de insistência no fazer profissional de forma autônoma e liberal. E, finalizando, dizer que sim, é possível ser um profissional assistente social de sucesso. Compete unicamente a você, a ninguém mais no universo. Então, seja você o diferencial que você é. Ver e ser no mundo. Abraço a todos e a todas e avante suas.